Enquanto me apaixono, Carlos pede a carta e, relutante, Lázaro entrega o papel para o futuro cunhado. Enquanto isso, Matilde está na fila para pegar o ônibus para fora do povoado, pensando consigo mesma que não pode ser culpada por separar o noivo dos pais. Nesse meio tempo, na fazenda, a moça diz ao noivo que o ama, mas não está à altura dele e que o rapaz não deve trocar seus pais por ela, avisando que vai para longe, pois não quer que, por causa de sua maldição, ele perca sua família. Indignado, Carlos jura que vai procurar por Matilde até encontrá-la e trazê-la de volta de qualquer jeito. Nesse meio tempo, na capital, o delegado conta a Matias e Gonçalo que o advogado de Branca solicitou uma avaliação psicológica, alegando que a mulher sofre de transtorno de personalidade. Ele ainda diz que o psiquiatra está com a presa naquele momento, realizando a avaliação. Gonçalo comenta que é muito conveniente Branca se declarar louca, mas o policial explica que muitos detentos fazem o mesmo pedido para serem declarados como doentes mentais. O empresário não se convence e diz que Branca não está louca, mas o contrário. A inteligência dela é descomunal e ela deveria ser trancafiada num presídio. Na sala ao lado, Branca, que está com o psiquiatra, conversa com outra das suas personalidades, mandando a mulher calar a boca. O médico pergunta por qual nome quer que a chame e a doida responde que ele pode chamá-la como quiser, tentando seduzir o doutor, dizendo que o psiquiatra pode inclusive chamá-la de meu amor. Do nada, ela volta a conversar com outra das suas personalidades. O médico pergunta se a bandida sabe porque foi presa e ela começa a chorar, dizendo: sei sim, é porque Honório não quer mais assumir esse filho, quer nos manter longe e por isso inventou todas essas coisas horríveis sobre mim. A outra personalidade da mulher assume e manda Branca não dizer tantas mentiras, dizendo que as duas estão ali, porque a mulher é uma ladra. O diálogo continua e agora é Branca quem está falando. Chorando, ela diz que não é ladra e que só queria ter uma família. Do outro lado da cidade, Julieta e a irmã vão visitar Adriana na casa de Constanza. E no interior, Augusto está preocupado com a demora de Renata. Roberta aparece e diz: se continuar assim, vai fazer um buraco no chão. Eu não posso acreditar que você seja tão ingênuo. Não me diga que você não percebeu que a história de acompanhar o padre foi só um pretexto para ela não ficar aqui. Olha só, primeiro ela não queria ir à praia com a gente. Depois disse que tinha que terminar os benditos rótulos. E quando o padre chegou, a visita dele caiu como uma luva, pois ela tinha a desculpa perfeita, dizendo que tinha que ver os tais trajes típicos para o leilão. Você não quis acreditar quando te falei, mas ninguém consegue dominar a minha irmã. Ela é muito esperta e sempre acaba fazendo o que tem vontade, enquanto os outros acham que ela está fazendo o que eles querem. Revoltado, Augusto jura que com ele não vai ser assim, e Roberta o aconselha a dar uma lição na noiva, para mostrar que não vai ficar esperando por ela para sempre. A moça acaba convencendo o fazendeiro a irem à praia sem Renata, e ele topa. Na capital, Constanza vai ao presídio visitar o marido e diz estar feliz por saber que logo ele vai sair daquele lugar. Honório, por sua vez, diz que está feliz por ela estar ali, e que foi um verdadeiro idiota por quase tê-la perdido, mas vai provar que o que aconteceu com Branca não foi provocado por ele, e reafirma que a bandida colocou algo na sua bebida, pois não se lembra de nada. O tiozão pede perdão e uma nova oportunidade para recomeçar a vida com ela, reafirmando seu amor pela mulher. Nesse meio tempo, do clube, César tenta falar novamente com Constanza, mas acaba deixando uma mensagem para a mulher. Só que o rapaz está super confuso, depois do beijo que trocou com Adriana. E na igreja, Renata está escolhendo o traje para usar na festa. A moça escolhe justamente o mesmo traje que Marina escolheu, mas o padre diz que a sobrinha pode escolher outro, comentando que se surpreendeu por Augusto ter aceitado o convite, pois o fazendeiro nunca participa de nada que tenha a ver com o povoado. Severino resolve perguntar a Renata se ela chegou a pedir a anulação do casamento na igreja, e a moça diz que sim. Porém, Marina aparece, perguntando se o tio viu Matilde. A médica explica que estão procurando pela moça, que saiu da fazenda, sem dar maiores explicações, pois na noite anterior, os pais de Carlos pensaram que a garota era irmã de Jerônimo, mas, quando descobriram que ela era empregada da fazenda, humilharam a moça na frente de todo mundo. Imediatamente, o padre resolve organizar uma busca. Do lado de fora, Lázaro, Carlos e Carina dizem ao padre que não tem a menor ideia de para onde a moça possa ter ido. Jerônimo aparece e quer saber o que Renata está fazendo ali. Severino avisa que pediu que todos ajudassem a procurar Matilde e Renata aceitou.
Jerônimo dispensa a ajuda de Renata na busca por Matilde, mas a moça deixa claro que está participando porque se importa com a garota, e isso não tem nada a ver com ele. O padre intervém e diz que a ajuda desinteressada jamais deve ser rejeitada, pois do contrário, o sujeito estaria cometendo o pecado da soberba. A turma se divide para conseguir cobrir o maior número de lugares possíveis, onde Matilde poderia estar. Nesse meio tempo na capital, Antônio vai ver Regina e conta que está ali para se despedir, pois não soube estar à altura dela, já que, quando percebeu que a mulher não o amava, ficou com raiva e cometeu muitos erros. Sem saber de nada, Regina diz que isso não é verdade, e ele sempre foi maravilhoso com ela, e só tem motivos para agradecer. O toureiro avisa que ainda não decidiu para onde vai, mas tem certeza que vai embora para o exterior, e, dando um abraço carinhoso na ex, pede perdão mais uma vez. Nesse meio tempo, a jararaca recebe a visita de Selena e conta que Roberta está com Renata no interior, na fazenda de Augusto Duran. Selena fica surpresa com a notícia, mas inventa uma desculpa, dizendo que achava que Roberta estava chateada com ela e por isso não queria recebê-la. No interior, a turma se vira para tentar achar Matilde. Algumas horas depois, ninguém consegue achar a moça. Renata diz a Carlos que entende o que Matilde sentiu quando foi humilhada pelos pais do rapaz, pois passou por isso com sua mãe e completa, dizendo que a moça foi a única pessoa honesta naquela casa, pois nunca escondeu o ódio dela, quando pensou que ela fosse a bonita, da mesma forma que mostrou seu arrependimento, quando a verdade veio à tona. Carlos diz que deve desculpas a Renata, porém a moça diz para esquecerem aquele assunto e tratarem de encontrar Matilde. Na Cruz do Amor, Roberta conta a Augusto que sua mãe está insistindo para que ela volte para a capital, e o fazendeiro aconselha a moça a escutar Josefina. O telefone da moça toca e ela conta a Augusto que é Selena. A moça atende o telefone e conta que decidiu passar uns dias sozinha em uma praia para descansar um pouco, mas Selena não acredita, pois sabe que Roberta detesta ficar sozinha. Olhando para a cara de Augusto, a cínica pergunta à amiga como vão as coisas entre ela e o fazendeiro. Selena responde que as coisas vão muito mal, pois nunca mais teve notícias do tiozão, e ainda quer saber se a amiga tem alguma ideia do que possa ter acontecido. Rindo e alisando o sujeito, Roberta diz que o sujeito deve estar muito ocupado, mas tem certeza de que logo ele deve ligar para ela e pergunta: "Você não me disse que tinham uma química muito boa?" "Ai, Selena, você não tem muita sorte com os homens, mas se eu fosse você, mandava ele passear, pois você não deveria ficar perdendo tempo com ele." Selena resolve perguntar a Roberta se ela tem alguma notícia do fazendeiro, mas a moça do outro lado da linha nega e ainda lembra que era a amiga quem estava saindo com ele. Do nada, Roberta resolve desligar o telefone, dizendo que estão esperando por ela para dar um passeio a cavalo. E enquanto Augusto se diverte com a hipocrisia de Roberta, Selena se morde de raiva do cinismo da amiga. No presídio, Honório diz à esposa que continua preocupado com a segurança dela, pois se Josi e Josefina forem a mesma pessoa como ela desconfia, ela pode estar correndo perigo. Constanza diz que sabe que só pode conversar sobre o assunto com o marido. Porém, revela que se ele tivesse visto as projeções que a polícia fez de como sua filha estaria hoje, se daria conta da enorme semelhança da moça com Renata. Honório, por sua vez, diz que se realmente Josefina tivesse sequestrado a filha de Regina e a tivesse feito passar todos esses anos como sua filha, isso explicaria por que ela trata Renata tão mal. Preocupado, ele pede que a mulher não comente nada com ninguém até ele estar livre. Do outro lado da cidade, Regina retoma seu trabalho na fundação e Inês fica feliz com o retorno da amiga. A fisioterapeuta conta que Antônio foi se despedir dela e se comportou como um cavalheiro, comentando que sempre será grata por tudo o que ele fez para tentar encontrar sua filha. Regina ainda conta que aceitou se casar com Gonçalo no final do próximo mês. Nesse meio tempo, Josefina descobre na internet como fazer o exame de DNA. E na empresa, o delegado conta a Gonçalo e a família que Honório deve ser solto nos próximos dias, mas não pode garantir o retorno do capital roubado por Branca, pois a forma como ela transferiu o dinheiro para o exterior foi legal. Gonçalo diz que não está preocupado com o dinheiro e está satisfeito que, com a prisão de Branca, a segurança de sua família esteja restabelecida. Matias alega que, de qualquer forma, poderão apelar em alguma instância jurídica para tentar reaver a grana que foi desviada. O empresário aproveita para agradecer a eficiência e a confiança do policial em resolver o caso. Na casa de Constanza, Adriana está na dúvida se liga ou não para César. E no povoado, Severino conta para a turma que descobriu que Matilde pegou um ônibus, mas não sabem para onde, porém o ônibus ia para o sul. Jerônimo tenta tranquilizar Carlos dizendo que, pelo menos,
sabem que a moça está bem, mas o agrônomo está desesperado e só se acalma quando todos dizem que vão encontrar a moça de qualquer jeito. Renata se despede, dizendo que precisa ir embora, e Marina nota a tristeza no olhar do namorado. Enquanto isso, na praia, Roberta pede a Augusto para não ficar emburrado, pois estão ali para se divertir. Ele alega estar preocupado com Renata, mas Roberta diz que sua irmã está grandinha e sabe se cuidar sozinha. O fazendeiro resolve ser inconveniente e joga na cara dela que dá para perceber que ninguém nunca amou a moça. Roberta se irrita e diz que é melhor ele não ficar falando do que não sabe, mas Augusto insiste e comenta que talvez Rafael tenha amado a moça. A cópia de Josefina muda de assunto e, se jogando em cima do fazendeiro, alega que é melhor esquecer o assunto e tratarem de se divertir. Nesse meio tempo, os pais de Carlos vão procurar pelo filho na fazenda e são recebidos por Karina e Manuela. A cozinheira diz que o agrônomo não está e Karina explica que não sabe se ele vai demorar, pois o rapaz saiu para procurar por Matilde. Manuela conta que sua afilhada foi embora da fazenda e deixou Carlos depois do que o casal fez na noite anterior. Karina resolve se meter e diz: "É isso mesmo, a Matilde pode ser humilde e uma empregada como vocês disseram, mas tem dignidade e não ia permitir que continuassem humilhando ela como fizeram. Por isso foi embora da fazenda." Indignada com a situação, Manuela completa, avisando que possa ser que a moça tenha deixado a cidade. Karina, por sua vez, conta que o paradeiro da moça é desconhecido e por isso Carlos e Lázaro estão como loucos procurando por ela em todos os cantos do povoado, com a ajuda de todas as pessoas da Bonita. Nesse meio tempo, Alzira vai à Cruz do Amor e conta que está ali para entregar o pesticida preparado por Carlos e Lázaro. E está funcionando bem, mas precisa aplicar na fazenda de Augusto, para a praga não voltar. Ela ainda conta sobre Matilde, mas acaba perguntando por que os dois continuam morando juntos, se são dois estranhos, porém o capataz não responde. Algumas horas mais tarde, Jerônimo chega em casa e encontra os pais de Carlos, contando que descobriram que Matilde tomou um ônibus para o sul e o agrônomo não deve demorar a chegar. Nesse instante, Jerônimo recebe uma ligação de Selena, dizendo que precisa contar a ele a verdade sobre o verdadeiro pai da criança que Roberta estava esperando. Carlos chega furioso e, ao ver os pais, cumprimenta friamente o casal. A mulher tenta dizer que talvez tenha sido melhor que a moça tenha ido embora, o que deixa o rapaz com ainda mais raiva. Respondendo à mãe, ele diz: "Não, mamãe, não foi melhor. A Matilde, apesar de ser uma empregada, como você disse, preferiu respeitar a posição de vocês." E mostra a carta deixada pela garota, para que o casal entenda por que ele se apaixonou por ela. Enquanto isso, no escritório, Jerônimo quer saber o que Selena tem para dizer e a moça avisa que vai contar tudo, mas não por telefone. Jerônimo, então, decide ir à capital no dia seguinte, e os dois combinam de se encontrar. Depois do lesco-lesco com Roberta na praia, Augusto volta para casa, e Ezequiel conta que Renata ainda não voltou. O capataz também conta que trouxeram um pesticida da Bonita, que ajudou a acabar com a praga. Ele ainda diz que foi usado em todas as fazendas, e só falta na Cruz do Amor. Furioso, o fazendeiro manda o capataz fazer o que quiser, mas não se conforma que seu plano tenha ido para o saco. Renata aparece bem na hora e ele gritando: "Quer saber onde a moça estava?" Ela perde a paciência e diz que não vai permitir que nem ele nem ninguém fale com ela daquela maneira e peça satisfações como ele está fazendo. Na Bonita, depois de ler a carta, a mãe de Carlos diz que não vai permitir que o filho culpe seus pais pela decisão de Matilde. Ainda mais irritado, o rapaz afirma que eles são os únicos responsáveis por Matilde ter ido embora. O casal insiste em dizer que, segundo a carta, a moça tomou sua decisão sozinha e eles não tiveram nada a ver com aquilo. Mas o moço não se conforma, deixando claro que não está entendendo o que os pais estão fazendo ali e devem voltar imediatamente para casa, rompendo a relação com os dois. Já é de noite, quando César encontra Constanza na fundação e fica sabendo que Honório vai ser solto. A mulher confessa que não deixou de amar o marido, e não é justo que ela continue alimentando as esperanças do rapaz, pois nunca vai deixar de amar seu marido. O rapaz diz que ela não precisa se preocupar, pois sabia da situação desde o começo e deseja que ela e o marido sejam muito felizes, indo embora sem olhar para trás. Na casa da madrasta, Adriana dá um presente para Matias, que é a coleção de vídeos que o rapaz tanto queria. Mas, quando os dois começam a namorar, o telefone da moça toca. É César, pedindo para conversar com a moça, imediatamente. Do outro lado da cidade, Antônio vai ver Gonçalo na empresa, dizendo que está ali apenas para parabenizá-lo por ter conquistado Regina. O toureiro pede que Gonçalo cuide de Regina,
e avisa que se ele não fizer isso, vai voltar, e aí sim, não pretende sair mais do lado da fisioterapeuta. Na Cruz do Amor, Augusto vai pedir desculpas a Renata por ter gritado com ela, mas a moça quer saber por que ele quer tanto controlá-la, e explica que é uma mulher com asas e que, se ele não suporta sua liberdade, é melhor terminar em tudo. Augusto diz que a moça está muito alterada, mas ela avisa que, alterada ou não, nunca vai deixar de ser o que é, nem por ele, nem por ninguém. No corredor, Roberta começa a rir da atitude do fazendeiro e diz que não acredita que ele vai ser mais um bobalhão nas mãos de sua irmã. A moça, cínica, dá um beijinho no sujeito, que acaba limpando a boca com a manga da camisa. Na Bonita, Carlos está desesperado e Jerônimo tenta acalmar o amigo, mas avisa que terá que ir à capital no dia seguinte, pois se trata de algo muito importante. Matilde chega à casa de seus falecidos pais, debaixo do maior temporal. Ela se recorda da família quando estavam todos juntos, antes deles falecerem. Na capital, Matias resolve levar Adriana para se encontrar com César em um restaurante, e na casa de Constanza, a socialite toma um café com o irmão, dizendo que está ansiosa para buscar o marido na prisão, no dia seguinte, quando ele for solto. O empresário pede que a socialite esclareça logo a situação com Honório e conte que a história com César foi fake. Ele também conta que Regina aceitou se casar, mas Josefina não sabe de nada. Ele diz ainda que prefere que a ex-mulher não saiba de nada, e Constanza concorda que ela não deve saber, pois pode aprontar outra das dela. No restaurante, César conta que Constanza terminou com ele, e Adriana aproveita para dizer que usou o rapaz para afastá-lo de sua madrasta. O rapaz quer saber se o beijo que trocaram foi ou não real. Ela diz que sim, mas está namorando Matias, e aquilo não pode significar nada. César se revolta, dizendo que jamais pensou que Adriana fosse o tipo de mulher que usasse as pessoas. Ela tenta se defender, mas o rapaz vai embora super magoado com a situação. No banheiro do restaurante, furioso, o rapaz começa a passar mal e sente uma enorme dor de cabeça, mas não consegue se conformar com tudo o que está acontecendo. Nesse meio tempo, sozinha em casa, Josefina caminha pelos corredores da mansão feito alma penada. Conversando com seus botões, ela diz que fez tudo por Roberta, que é uma ingrata e a deixou naquela situação. Mas mesmo que tenha que obrigar a filha, ela não vai abandoná-la, pois tem outros planos para a garota. No interior, na casa dos pais, Matilde recebe a visita de um ladrão, que quer roubar o que a garota tem, mesmo ela dizendo que não tem nada. O sujeito, furioso, resolve espancar a moça, que acaba desmaiada na cama. No dia seguinte, Jerônimo chega à capital e vai consolar Regina, que não se conforma com a partida de sua mãe. O rapaz diz que volta para a fazenda naquele mesmo dia e só foi à capital resolver alguns problemas. Nesse meio tempo, Roberta vai ao quarto de Augusto, dizendo que acordou com vontade de beijá-lo, mas ele recusa a companhia da garota, que fica furiosa. Na capital, Jerônimo encontra com Selena e descobre que o filho que Roberta estava esperando era de Rafael.